Oi, tudo bem? O grupo 2 da turma A agora vai apresentar o artigo do Jornal Clube, A Saúde e seus Determinantes Sociais. Os componentes do grupo são Alessa, Eide Maria, Isa Victória, Letícia Lages e Marcela Andrade. Os tópicos que serão abordados no artigo serão o que se entende, né, de determinantes sociais da saúde, o estudo dos determinantes sociais da saúde, as intervenções sobre os determinantes sociais da saúde e a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde. Agora eu vou falar um pouco sobre o que se entende por determinantes sociais da saúde. Existem várias definições de determinantes sociais de saúde, né? E elas expressam um conceito generalizado, né, de que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. E aí aqui eu trouxe uns exemplos, né, de definições. Segundo a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, esses determinantes são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Já segundo a Comissão Homônima da Organização Mundial da Saúde, esses determinantes são as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham. Só que apesar de já se ter alcançado um consenso sobre a importância desses determinantes sociais da saúde, esse consenso foi sendo construído, né, foi sendo trabalhado ao longo da história, justamente porque existiram vários modelos explicativos para os problemas de saúde, como, por exemplo, a teoria miasmática e o paradigma bacteriológico. E aí, por conta disso, existiu um certo conflito, né, entre a saúde pública e a medicina e entre os enfoques biológico e social do processo saúde-doença, né, que estiveram no centro do debate sobre a configuração desse novo campo de conhecimento, de prática e de educação, justamente porque existiram vários modelos, né, que estreitavam, né, o foco da saúde pública, né, passando a distanciar essa saúde pública das questões políticas e sociais e só centrar essa saúde pública realmente na doença, né? E apesar dessa preponderância, né, do enfoque médico-biológico na conformação inicial da saúde pública como campo científico, em detrimento dos enfoques sociopolíticos e ambientais, observa-se, né, ao longo do século XX, uma permanente tensão entre essas diversas abordagens, que foi o que eu comentei. E aí ocorreu a conferência de Alma-Ata, no final dos anos 70, e as atividades inspiradas no lema Saúde para Todos no ano 2000 recolocavam em destaque o tema dos determinantes sociais. Mas, apesar disso, né, na década de 80, o predomínio do enfoque da saúde como um bem privado desloca novamente, né, o pêndulo para uma concepção centrada na assistência médica individual. Mas aí, na década seguinte, né, ocorreu um debate sobre as metas do milênio, e isso novamente deu lugar a uma ênfase nos determinantes sociais, que se afirma com a criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde da OMS, em 2005. Vamos falar sobre os estudos dos determinantes sociais de saúde, que vai ser um estudo das relações entre essa maneira, né, que vai se organizar e vai desenvolver uma determinada sociedade e uma situação de saúde de sua população. E o principal desafio desse estudo, né, de determinantes sociais de saúde é essa relação entre determinantes sociais de saúde, que vai consistir
principalmente nessa função, né, de estabelecer essa hierarquia de determinados fatores, né, que vão ser gerais de natureza social, econômica, política e também as mediações através desses fatores que eles vão se incidir sobre essa situação de saúde de grupos e pessoas, já que essa relação, né, de determinação, ela não é muito simples, né, e direta nessa relação de causa e efeito. E o estudo dessa cadeia de mediações, ela vai permitir também identificar onde e como devem ser feitas essas intervenções, que vai ter o objetivo, né, de reduzir essas iniquidades da saúde, que quer dizer que os pontos mais sensíveis, onde as intervenções podem provocar mais impacto, né, que é isso que os estudos determinantes sociais da saúde vai se incidir. Bom, outro desafio desse estudo é a distinção entre os determinantes de saúde dos indivíduos e dos grupos de populações, porque tem alguns fatores que são importantes para explicar a diferença do estado, né, de saúde dos indivíduos, só que eles não vão explicar a diferença entre os grupos dessa sociedade ou entre outras sociedades diversas, né? Então, isso quer dizer que não basta só somar os determinantes de saúde que vão ser identificados em estudos com indivíduos para conhecer esses determinantes de saúde no nível da sociedade, né? Que no caso, enquanto os fatores individuais eles são muito importantes, né, para identificar que o indivíduo no interior ele tem um grupo, eles são submetidos ao maior risco, né? Só que as diferenças nos níveis de saúde entre os grupos e os países, eles vão estar relacionados com outros fatores, né, que principalmente vai estar ligado ao grau de equidade na distribuição de renda. Um exemplo é com o Japão, né, que é um país de grande expectativa de vida, né, ao nascer. Não, e a gente sabe que não é porque os japoneses eles vão fumar menos ou eles fazem mais exercício, mas é porque o Japão é um dos países que tem mais igualdade no mundo. E quando a gente confunde esses níveis de análise e vai tratar de explicar a saúde dessas populações a partir desses resultados de estudos que vão ser realizados com esses indivíduos, né, eles vão aceitar o que a gente chama de contrário, né, que vai ser a falácia ecológica. Aí a gente tem aqui também as abordagens para os estudos dos mecanismos através dos quais os determinantes sociais de saúde eles vão provocar essas iniquidades de saúde, né? Primeiro vai ter a abordagem que ela vai privilegiar esses aspectos físicos materiais, né, que vai ter uma produção de saúde da doença, só que vai entendendo as diferenças de renda, né, e vai influenciar a saúde pela escassez de recursos dos indivíduos e também pela ausência desse investimento de infraestrutura comunitária, né. E outro enfoque também nessa abordagem vai privilegiar os fatores psicossociais, que eles vão explorar essas relações de percepção, né, de desigualdade social, mecanismo psicobiológico e situações de saúde, só que vai ser com base nos conceitos e essas percepções e essas experiências de pessoas em sociedades, né, que vão estar desiguais, que vai prejudicar e causar um estresse e prejuízo à saúde desses indivíduos. E também há outros enfoques que eles vão buscar analisar, né, essas relações entre essa saúde das populações, as desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento nessa trama, né, de vínculos e associações entre indivíduos e grupos. Então, essas foram uma das abordagens para esse estudo de mecanismo dos determinantes sociais de saúde. Bom, eu vou falar sobre os modelos que estão inclusos nesse estudo dos determinantes sociais da saúde. O primeiro que eu vou falar é esse modelo de Dahlgren e Whitehead, que ele vai colocar na base os indivíduos na questão de idade, sexo e fatores hereditários, e aí ele vai aumentando de acordo com as camadas, e a próxima camada ele coloca o comportamento e o estilo de vida individual. Vale ressaltar que essas coisas que ele está listando, né, nesse modelo são coisas que influenciam em doença, saúde e doença. E aí, mais acima, ele coloca as redes comunitárias, que têm influência, as redes de apoio, que vão expressar a questão do nível de coesão social.
E também, em um próximo nível, tem os fatores que se relacionam com condições de vida e de trabalho, que tem a ver com disponibilidade de alimentos, serviços essenciais, acesso a ambientes, a questão de saúde e educação. E, por último, ele coloca uns macrodeterminantes que se relacionam com condições econômicas e culturais, que essa última camada que vai ter influência sobre as outras, que é a questão econômica. Pode passar. Aí o modelo de Didericht, eu não sei pronunciar, professor, mas enfim, esse modelo, ele enfatiza a questão de posição social e sistema educacional e de mercado de trabalho vão ser coisas que vão estar interligadas e influenciar na saúde do indivíduo, na exposição de riscos do indivíduo. Por exemplo, ele fala que uma pessoa que é um médico que trabalha numa clínica e o outro que é sapateiro e trabalha na rua. São pessoas diferentes que vão estar em situações diferentes de trabalho e também tanto de trabalho como de exposição a riscos, e claro que o que é sapateiro, ele vai ter mais exposição do que o médico que está lá na sua segurança, na sua sala, enfim. E aí ele lista isso aí, falando que essa questão de exposição de risco vai influenciar na vulnerabilidade, como eu disse, e essas diferenças vão trazer consequências não só sociais, como físicas, que vão estar influenciando na doença, né? Ou ela vai ser mais forte ou mais fraca também, dependendo da situação que você esteja incluso. Pronto. Raciocínio que a gente estava falando, a gente tem o segundo nível, que corresponde às comunidades, também às suas redes de relações. E nesse segundo nível estão inclusas políticas que vão buscar estabelecer redes de apoio e fortalecer a organização e também a participação de pessoas das comunidades também, especialmente os grupos vulneráveis, em ações coletivas para poder haver a melhor condição de saúde e de bem-estar. Também temos o terceiro nível. Esse terceiro nível ele se refere à atuação das políticas sobre as condições materiais e também psicossociais nas quais essas pessoas vivem e trabalham, buscando assegurar melhor acesso à água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis e nutritivos, entre outros aspectos, ou seja, aquelas estruturas que seriam uma coisa básica para nossas vidas, né? E, em geral, as políticas são responsabilidade de setores distintos, que frequentemente operam de maneira independente, abrigando o estabelecimento de mecanismos que permitam uma ação integrada. Quando vamos para o quarto nível, ele se refere à atuação ao nível de microdeterminantes através de políticas macroeconômica e do mercado de trabalho, de proteção ambiental e de promoção a uma cultura de paz e solidariedade que vai ter uma visão maior de promover um desenvolvimento sustentável e, com isso, vai reduzir as desigualdades sociais e econômicas, as violências, a degradação ambiental e todos os seus efeitos negativos sobre a sociedade. Segundo o conjunto de políticas, esse conjunto de políticas, né, eles têm o objetivo de buscar diminuir as diferenças de exposição a riscos, tendo como alvo, por exemplo, os grupos que vivem em condições de habitações insalubres, trabalham em ambientes pouco seguros ou estão expostos a deficiências nutritivas, como eu acabei de falar. A intervenção no sistema de saúde, ela vai buscar reduzir as diferenças e os diferenciais e também as consequências ocasionadas pela doença, aqui incluindo a melhoria da qualidade dos serviços a toda a população, apoio aos deficientes, acesso a cuidados de reabilitação e mecanismos de financiamento equitativos que vão impedir o empobrecimento adicional causado pela doença. Bom, agora eu vou falar um pouco em relação à Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde. Essa comissão ela foi criada em 13 de março de 2006, devido à criação da comissão da OMS em março de 2005. E o objetivo da criação da comissão pela OMS
foi de promover, de forma internacional, né, a consciência sobre a importância dos determinantes sociais na situação de saúde dos indivíduos, da população, e também sobre a necessidade de combater as iniquidades da saúde que são geradas por esses determinantes. A composição dessa comissão aqui no Brasil, né, são 16 personalidades expressivas, tanto da nossa vida social, cultural, científica e empresarial, e isso visa expressar reconhecimento de que a saúde é um bem público. E aí tem que ser constituído por pessoas que queiram ter participação solidária nesses setores da sociedade brasileira. Com relação ao grupo de intersetorial, ele foi criado junto com a Comissão, né, Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, e ela tem como função permitir que haja a multiplicação das ações integradas com os diversos setores de administração pública que já existem, né? Ou seja, para aumentar a coerência e a efetividade dessa comissão. Com relação aos compromissos da comissão, ela tem um compromisso tanto com a ação, que implica em apresentar as recomendações concretas de políticas, programas e intervenções no combate das iniquidades de saúde geradas por esses determinantes. Tem um compromisso também com a equidade, que é a promoção da equidade em saúde, e também de uma posição política que vai orientar as ações dessa comissão para assegurar o direito universal à saúde. O outro compromisso que a comissão tem com relação à evidência, que é se basear, na verdade, né, em evidências científicas, tanto para operar os determinantes sociais na geração das iniquidades, como também para incidir as intervenções, né, para poder indicar as intervenções realmente eficazes. E os objetivos dessa comissão são produzir conhecimentos e informações sobre os determinantes sociais no Brasil, e isso foi demonstrado quando houve o lançamento de um edital de pesquisa que permitiu apoiar projetos de pesquisa sobre os determinantes sociais, né, que estava avaliado em torno de 4 milhões. E esse edital foi tanto pela comissão, foi elaborado, né, tanto pela comissão como pelo Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde e também pelo CNPq. Outro objetivo da comissão é apoiar o desenvolvimento de políticas e programas para a promoção da equidade em saúde. E isso fica bem visível quando está associado ao grupo intersetorial, né, que é ele que vai ser responsável é o principal instrumento para o desenvolvimento dessa linha de atuação. O outro objetivo da comissão, e o último, é promover as atividades de mobilização da sociedade civil para a tomada de consciência e atuação nos determinantes sociais. E isso acontece através da participação dos membros da comissão em congressos e reuniões nacionais e também internacionais, e a utilização de meios de massa para o desenvolvimento dessa linha de ação, né, que é promover a mobilização social. E aqui a nossa referência do artigo.